Ah, moleque, viu aqui, ó? Ó que coisa rica. Em um piscar de olhos, este transformou seu quadro. Economizamos tempo. Show de bola. Pessoal, então, vamos tentar entender. Lembra que eu falei pra você que a gente estava justamente tentando entender o que era uma propriedade física e uma propriedade química? Propriedades físicas e propriedades químicas são propriedades atreladas a alguns determinados fenômenos naturais ou não naturais. Repara aqui no seguinte, quando eu falo sobre uma propriedade física, eu digo que uma propriedade física ela está atrelada, por exemplo, a um fenômeno físico. Uma propriedade química é uma propriedade que está atrelada a um fenômeno químico. Vê se você consegue me entender aqui. O que seria um fenômeno físico e o que seria um fenômeno químico? O fenômeno físico é um fenômeno, é um processo que ocorre onde não há alteração na matéria, ou seja, não há alteração na constituição dessa matéria. Já no fenômeno químico, quando existe esse fenômeno químico, existe ali dentro uma transformação na constituição dessa matéria. Vamos tentar entender melhor um pouco em alguns exemplos. Quando eu pego, por exemplo, esse giz e quebro esse giz, o que você consegue entender? Bom, esse giz aqui, ó, naturalmente, ele era giz e agora que depois que foi quebrado, ele continua giz. Ou seja, a constituição da matéria do giz não foi alterada pura e simplesmente por uma quebra. Agora, se a gente pensa num processo contrário, se eu pego, por exemplo, uma folha de papel e queimo essa folha de papel, aquela folha de papel que era feita naturalmente por celulose, quando eu queimo aquilo dali, ela se transforma em cinza, se transforma em CO2, se transforma em CO. Então, o que está acontecendo? Aquela folha que era constituída por celulose, agora está sendo constituída por outro material, por uma outra matéria. Há dúvidas que existem com frequência. Tem um copo, deixa ele cair no chão, quebrou, pá, quebrou. Se eu quebrei o copo, professor, antes era copo, agora não é mais copo. Calma, lembra da definição de matéria, corpo e objeto? Quando eu quebro o copo, eu estou transformando o objeto. Estou transformando o objeto e não estou transformando a matéria. O vidro que era vidro antes continua sendo vidro. Então entenda que um fenômeno físico é aquele que não altera a matéria. Então quebrar o copo foi um fenômeno físico, porque eu não alterei a constituição daquele vidro. Agora, um fenômeno químico, ele vai de fato alterar, a constituição dessa sua matéria. Perfeito? Por exemplo, respirei, joguei O2 para dentro e joguei para fora CO2. Então, houve uma transformação na matéria. Então, galera, eu quero deixar aqui uma dica que, claro que de fato não dá para eu ficar citando todos os exemplos que existem, é a prática que vai levar você à perfeição. Então eu posso te dar algumas dicas para que na hora de você visualizar um determinado fenômeno, você consiga entender se é um fenômeno físico ou químico. Bom, coisas que são importantes de você ver. Mudança de posição. Se eu pego alguma coisa e mudo a posição dela, fenômeno físico, por exemplo, peguei um carro, né? Eu peguei o giz, ele está aqui em cima, soltei, passou para cá para baixo, mudou de posição. Tinha o giz inteiro, quebrei o giz, separei em dois pedaços, mudei a posição. Quebrei o vidro, separei em pedaços diferentes. Tudo isso mudança de posição, filhão, beleza? Isso daí é o contexto que você tem que pensar. Agora, qualquer mudança de estado físico também gera pra gente um fenômeno físico. Mudança de estado físico, né? Fenômeno físico, né? Isso aí, muito bem. Por exemplo, quando eu pego um cubinho de gelo derretendo, eu tenho um cubinho de gelo, ele passou do estado sólido, do cubinho de gelo, para o estado líquido, água líquida, não é isso? Professor, ele era gelo, agora virou água. Ô filhão, fica quieto, não é muito bem isso não. O que acontece? O que acontece é que quando o cubinho de gelo ele passa para o estado líquido, antes a matéria era água e depois água, só que uma água estava no estado sólido e a outra água estava no estado líquido. Então aí eu só mudei também a posição das moléculas para gerar estado de agregação diferente. Então guarda, qualquer mudança de estado físico e mudança de posição geram pra gente fenômenos físicos, tá ok? Quando eu entro no contexto dos fenômenos químicos, algumas coisas você tem que pensar. O cara usou a palavra combustão, de cara pode marcar fenômeno químico. Combustão ou queima, beleza? Quando o cara fala sobre
Geralmente, isso geralmente, é óbvio, maluco. Se alguma coisa mudou de cor, é que provavelmente ali dentro ocorreu uma reação química, beleza? Por exemplo, fenômenos biológicos, respiração, digestão, beleza? São fenômenos químicos. E qualquer reação química que venha a surgir para você. Em alguns contextos também é interessante você perceber que às vezes o desprendimento de fumaça, né, ele produz uma reação química e por consequência produz um fenômeno químico, tá ok? Mas é claro que isso, no geral, não, claro que tem sempre um casozinho ou outro que pode te confundir, beleza? Porém, esse contexto geral vai te ajudar bastante nessas questões de fenômenos físicos e químicos. Só que aí, entendendo um fenômeno físico, um fenômeno químico, eis que surge pra gente o que é isso daqui? Pô, entendi a definição de matéria, mas de que é feita essa matéria? Eu sei o que é a matéria, mas quando eu olho para a matéria, para a parte intrínseca da matéria, o que eu consigo entender justamente sobre matéria? O que tem nessa matéria?